Então vamos lá. Cássio. Na direita, o Fagner ficou fora aí de alguns treinos, fez trabalhos específicos. Não sei se ele está em condições normais. Eu iria de Fagner, né? Mas eu não sei se ele está 100% não. E é gramado pesado, barradão. E aí? Ó, eu achava que era impossível, quase impossível, o Wanderson entrar de titular contra o Palmeiras. Ficou de fora 3 jogos, tomou uma pancada. E eu, inclusive, coloquei ele como a última das opções. E aí o Jardim foi lá e mostrou muita confiança. Eu vou de Fagner, partindo do princípio do que aconteceu no caso do Wanderson. Eu iria de Fagner também. Acho que, assim, eu entendo todas essas informações que o Samuel trouxe, mas eu imagino que ele já reúna algumas condições de ser utilizado. E aí, se porventura ele não puder jogar o jogo todo, a gente tem o William. Acho que o William tem se recuperado. Gostei muito da atuação do William diante do Palmeiras. Eu tinha um certo receio, principalmente no aspecto defensivo, mas ele foi muito bem, principalmente nessa parte. Então, acho que dá para ir com o Fagner aí, mas o William pode em algum momento ser acionado. Eu também vou de Fagner. O Vitória tem um lado esquerdo em tese forte, né? Que tem o Jamerson, que apoia muito bem, faz um Campeonato Brasileiro legal, pode ter o Gustavo Mosquito por ali. Ainda acho o Fagner mais confiável defensivamente, e sem a presença do Christian por ali pela direita, esse retorno do Fagner ao time titular é interessante. E aí, se for o caso, ao longo do jogo, o William entra. Vamos deixar essa dúvida aí, mas no campinho aí fica com o Fagner mesmo. Aí o restante da defesa sem mistério. Aqui, Romero e Lucas Silva. Pirlo e Kroos, respectivamente. Tem que tirar o Dineno do nosso campinho. Alô, Matar! Aqui, vamos deixar a dúvida ali, né? Matheus. Caio. E aí, galera? Quem na função Christian? Não na função Christian, né? Para poder começar, Sim. Se vocês me permitem. Mas é porque a gente teve também esse debate, eu, Rafa e Caramujo, e acho que vai ser um Vitória provavelmente mais fechado, porque é o que o Carpini tem tentado ali corrigir, né? Primeiro estancar essa sangria dos gols sofridos pelo Vitória. E aí, pensando num jogo de um adversário mais fechado, eu acho que seria legal testar de novo o trio Matheus, Pereira, Caio Jorge e Gabigol. Talvez o Matheus fazendo um pouco mais o lado direito, e ter ali o Gabigol como esse segundo atacante, participando mais próximo do Caio, porque eu acho que é um cenário interessante para ter jogadores que consigam reter mais a posse da bola, trabalhar mais com uma tabela, com um jogo de aproximação. Então, para esse momento, pensando no que deve ser o contexto do jogo, eu testaria ali o Gabigol mais uma vez com o Matheus Pereira, Caio Jorge, e tem o Wanderson também pelo lado esquerdo. Boa alternativa do Pedro, acho que tudo que ele falou faz sentido, mas eu tô pensando em um maior poder de aceleração contra essa defesa do Vitória. Não sei se vai ser linha de 5, até porque o Halter não vai jogar, o próprio Neres também não vai estar à disposição, mas eu gostaria do Cruzeiro pesando um pouco mais essa primeira linha do Vitória, e aí com isso eu penso mais no Marquinhos, viu? Penso mais no Marquinhos pelo lado direito, e aí o Wanderson pela esquerda. Poderia muito bem ocorrer uma inversão, porque o Jardim, em alguns momentos, já utilizou o Marquinhos pela esquerda, o próprio Wanderson pela direita, mas por características, pelo que vai pedir o jogo, eu gostaria que o Marquinhos iniciasse. Acho que o Gabigol é sim uma boa opção, não vai me surpreender se começar, até o próprio Eduardo, mas até para talvez manter um pouco mais essa configuração de 4-2-3-1 melhor desenhada, talvez o interessante seria o Marquinhos. Aí, claro, com características diferentes do Christian, né?
mas trazendo aceleração, incisividade, podendo abrir um pouco mais essa defesa do Vitória. Então, eu começaria com o Marquinhos. Cara, futebol é bom demais, né? Por essas e por outras coisas. As duas escalações dos amigos, e eu já vou para uma terceira. Eu iria com o Eduardo, tá? Ali daquele lado. O Eduardo que terminou jogando, inclusive, no meio-campo. Ele terminou pelo lado esquerdo, ali contra o Palmeiras, ele termina daquele lado. E é um pouco pelos motivos do Pedro, mas de uma forma diferente. O Pedro falou de um time muito fechado do Vitória, que vai precisar do Cruzeiro fazer muito trabalho de posse. Acho que o Eduardo pode ajudar nessa, do lado direito. A gente sabe que não é o lugar que ele se sente mais à vontade, mas ele está no momento também que, como a maioria dos jogadores, né? O Eduardo virou daqueles 16, 17 jogadores que o Jardim cita, bem importantes, e quando está dentro do campo, ele está realmente ligado nas coisas que estão acontecendo. Então, eu iria com o Eduardo. Acho interessantíssima a questão do Caio, mas seria ali um 4-2-4, né? Eu cheguei a pensar nessas duas possibilidades. Ficaria mais surpreso, Caio, Pedro, Samuca e todos que estão conosco aqui, na ordem. Eu ficaria mais surpreso com a escalação do Caio. Depois, eu ficaria mais surpreso com a escalação do Pedro, né? Eu estou numa tendência de achar que o Eduardo Eu talvez... já penso o contrário. É mesmo? Aí, é isso que é legal, Samuca. Então, eu iria de Eduardo já para você poder falar. Isso é que é ótimo, isso é que é legal. Não, então, eu vou deixar essa dúvida aí. Das opções, eu acho a menos provável o Gabi entrar nesse time. E aí, eu tô bem indeciso ali, meio a meio, para Eduardo e para Marquinhos. Não acho ruim se fosse o Marquinhos, como o Caio disse aí, mesmo se tiver ali o William ou se tiver o Fagner, para ter mais profundidade, né? Um de um lado, um do outro, os dois conseguem correr bem. Acho que o Marquinhos, enquanto tiver fôlego, ele consegue até ajudar mais do que o Eduardo, né? O Eduardo pode ali preencher espaços e tudo, mas aí vamos ver. Deixa o Leonardo Jardim aí bagunçar também a cabeça aí do Thiago Carpini e vamos deixar ali em aberto, com possibilidade aí de Eduardo, Marquinhos, de... Quem mais? Eduardo, Marquinhos e Gabigol. As opções, Valu. E só que vocês acham que no eventual escolha pelo Marquinhos, poderia trocar o Wanderson de lado? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o Marquinhos, nas duas que foi pelo lado esquerdo, enquanto o Palmeiras ele entra mais centralizado. Não sei se os amigos pararam para pensar nessa. Isso aí deu um trevo na minha cabeça quando eu pensei no Marquinhos. E aí, será que ele trocaria o Wander? O Pedro começou até a rir ali. Eu comecei a rir, porque quando você falou, eu balancei a cabeça aqui que não. Mas aí você lembrou e é verdade. Ele entrou muito mais pelo lado do Wanderson. Eu pensei que não, porque o Marquinhos, estando ali jogando pelo lado direito, pelo fato de ser canhoto, ele pode puxar mais esse jogo para dentro ali, fazer algo que o Christian faz, né? Porque o Christian tá por aquele lado e ele joga muito mais por dentro. E eu acho que é sempre importante o valor. Eu entendo quando você fala do Eduardo, eu entendo quando o Caio fala do Marquinhos, mas assim, a gente precisa de deixar bem claro. O Christian ele é um meio campista, mas nesse esquema do Cruzeiro, ele não tem jogado como um terceiro homem de meio. Ele tem jogado como um jogador mais lateralizado, mais por fora ali. Então, não quer dizer que em algum momento o Cruzeiro estaria desmanchando os três meio-campistas, porque na teoria eles não existem, olhando para a função do Christian hoje. Mas aí eu tenho também agora essa dúvida, viu, Valu? Eu estava muito confiante de que o Marquinhos iria pela direita, mas depois do que você trouxe de informação aí, eu já não tenho essa confiança toda, não. É um bom ponto, com certeza, porque o Marquinhos
nos últimos momentos em que foi utilizado pelo Jardim foi pela esquerda, né? Contra o Vila Nova, antes de ter todo o imbróglio contratual, ele começa um jogo pela esquerda. Mas mesmo assim, eu acho que ele começaria com o Marquinhos pela direita e o Wanderson pela esquerda. Fortaleza também ele vai por lá, Caio. Só para lembrar. Bem lembrado, bem lembrado. E aí naquela oportunidade não tinha o Wanderson, né? E contra o Palmeiras, quando ele entra pela esquerda, o Wanderson também já não estava em campo. Mas enfim, o Marquinhos se sente mais à vontade pelo lado direito e o Wanderson pelo lado esquerdo. Então, eu acho que de alguma forma isso pode pesar para o Leonardo Jardim. Agora, ele pode muito bem, ao longo da partida, se realmente começar com Marquinhos e Wanderson, decidir fazer essa inversão, né? Uma coisa que eu acho interessante também, além dos pontos que eu já citei, de começar com Marquinhos e Wanderson, é no quesito de atacar as costas dos laterais do Vitória, né? Porque são laterais muito ofensivos. Do lado esquerdo, o Jamerson, e do outro lado não se sabe se vai começar o Claudinho ou o Cáceres, mas possivelmente vai ser o Claudinho. E aí, principalmente se for ele, é um lateral mais ofensivo. E aí eu acho que é um bom meio do Cruzeiro encontrar alternativas, porque talvez o Vitória venha entrar com uma zona central um pouco mais preenchida, e aí o Cruzeiro pode encontrar bons caminhos pelos lados do campo. É uma chance do time ter mais repertório, né? É claro que o Marquinhos precisa fazer uma atuação melhor do que fez contra o Palmeiras, inegável isso. Mas eu daria essa oportunidade para ele na ausência do Christian. Ô, Valu, ainda dentro desse debate envolvendo o Christian, até uma mensagem bem legal que eu vi aqui do Marcos Souza, né? Porque eu falei sobre o Christian. E eu concordo que o Christian faz essa função mesmo de sair do lado do campo para poder ali entrar mais um pouco para o centro do jogo. É uma característica, inclusive, que o... Essa que o mensagem, Pedro? Não, é uma de cima, que ele está falando, Pedro, nem tanto assim, às 20h46. Isso. É que eu até comparei aqui um dia, né, com relação ao Mônaco, que era o Lemar de um lado, que era o cara que faz o que o Wanderson faz, ser o cara da profundidade e às vezes da amplitude, e o do outro lado era o Bernardo Silva, que fazia esse movimento de fora para dentro. Só que na hora de defender, que é o que a gente viu algumas mensagens no chat falando sobre desmontar os 3 meio-campistas, o Christian ele defende por fora, assim como o Wanderson. Geralmente o Cruzeiro costuma se defender num 4-4-2, e aí o Christian defende muito mais no corredor lateral. Então, se o Eduardo entra, por exemplo, você não desmonta tanto isso, tanto a característica de buscar esse jogo de fora para dentro, quanto também de ter esse cara defendendo ali pelo corredor. Mas é legal assim a gente pensar em tudo isso, pensar nessas possibilidades que o Leonardo Jardim vai ter que fazer para poder montar uma equipe pensando nesse confronto contra o Vitória.